Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui, direto de Atibaia, falando com o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa. Fala, galera, prazerão estar aqui com vocês novamente. E o nosso agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula, direto da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Opa, moçada, tudo bem? Quem tá servindo um queijinho, um cafezinho? Pão de queijo. Pão de queijo. O Bião que nunca foi aí, né? Nunca fui na canastra, o Fernando tá lembrando que eu nunca fui na canastra, Roger, e aí já se lembra daquela história do hashtag Fica a Dica? Tô aguardando seu convite aí pra gente fazer uma campanha com os guarás. Vamos sim, Bião. A gente estamos com a atividade um pouco diminuída aqui na região por falta de recursos. Assim que a gente tiver alguma coisa assim mais consistente, pode ter certeza que você vai ser o primeiro convidado. Muito obrigado, satisfeitíssimo com o convite. E o Bião vai, né, Bião? Eu vou. Ainda mais agora que a região aqui é até cenário da novela das 8, então tá aqui, o negócio tá bombando. É mesmo? É. Eu não sei nem o nome da novela, cara. Qual que é o cenário, qual que é o contexto? Cara, eu não assisto novela também não, mas o negócio virou um fuzuê aqui, porque veio um monte de gente pra lá aqui da Globo, tem uns 3, 4 meses. Cidade fictícia chama Cerro Azul, e é aqui aos pés da Cascadanta. Aí eles vão tratar essa parte da preservação ambiental misturada com a produção agrícola, as tradições mineiras antigas e tal. Parece que vai ser bem legal. Estou até tentado a olhar, dar uma espiada lá. Você só assiste as novelas que você participa, né, Rogério? Exatamente. Eu não posso ferir os meus amigos do SBT, né? Sensacional. Nossa, galera, foi difícil arrumar essa gravação, hein? Faz parte. Cara, você se enfiou dentro da caverna, mano. Não, agora a gente explicar pro nosso público uma boa desculpa aí, porque que a gente sumiu essa semana, né? Hein, Roger? Agora não é nem isso, ele se enfiou dentro do armário de novo, cara. Olha aí. Eu tô literalmente dentro de um armário aqui no meu estúdio improvisado, numa casa vazia. Pensa, como é que ele se explica agora para sair do armário? Eita! Não, cara, a gente tá sem internet, a gente mudou pra nossa casa dos sonhos, assim. A gente tem um lugar aqui em Atibaia, é a Serra Vermelha ali, tem um lugar que chama Clube da Montanha. Putz, a nossa casa tá a 1.200 metros de altitude, no meio do mato lá. Que louco, hein? Vizinho do sítio do Lula, né, Fê? Opa, o dele é um pouquinho mais pra frente. Da sua janela aí do alto dá pra ver o pedalinho, né? Ah, rapaz, não entra nessa seara. Pula essa parte. Pula essa parte. Mas você sabe que falando nisso, é interessante que o Senap tá lá num dos altos da Lava Jato, né? Por conta do sítio famoso. A gente recebeu uma ligação de alguém lá sobre predação dos marrecos e uma analista nossa lá fez o atendimento, as recomendações, né? Parecia que era uma jaguatirica que estava predando lá. Olha só. E aí o negócio foi parar na Lava Jato, porque o caseiro comunicou com alguém lá do instituto. E aí tem lá o Senap, foi atender o caso, ligamos lá. Fomos extremamente bem atendidos, que isso estava em negrito, inclusive, né? Porque isso é interessante. Fala a verdade, Rogério, você tá na lista. A referência foi boa, tá vendo, Roger? Vocês estão fazendo um trabalho bem feito. Ó. Exatamente, né? A gente mandou para os nossos chefes, falou, tá vendo como a gente atende bem as pessoas, né? Muito bem. Foi morar lá pro alto lá da serra, aí deu uma complicada, né? Eu tava participando do workshop lá em Brasília, né? Era o último workshop para atualização das áreas prioritárias para Mata Atlântica, lá que o pessoal
Departamento de Conservação de Ecossistêmicos lá da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Estava promovendo e a oficina foi organizada lá pelo IP, né? Pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas. E eu tava lá e o pessoal tacando pau na mudança aqui. Eu cheguei e tava tudo dentro de caixa já em cima lá na outra casa, não sabia mais onde tava nada. O bom é que a gente agora conseguiu se normalizar, vida normal. Mais ou menos. Mas vai normalizar. Tem mais algumas tarefas vindo pela frente aí, né? Depois você conta isso pra nós com calma. E vocês também, né, meu? Vocês, tudo na estrada, né? Sempre, né? Sempre. Foi ótimo, né, Roger? A gente teve uma semana conjunta e semanas anteriores disjuntas, né? Com focos na conservação e foi bem interessante aí. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Você teve em Manaus, né, Bion? Sim, tive no PAN, né? No Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos. Foi uma semana bem produtiva. Você viu a confusão que deu ou você não tá presente no Que Bicho é Esse do último episódio que... Rapaz... Com os macacos pregam, né? Os nossos ouvintes sentiram falta. Não, cara, mas não rolou isso com Calitrix, cara? Os Calitrix da Mata Atlântica ficaram Calitrix e os bichos da Amazônia ficaram Calimico? Não, ficaram mico. Rolou. Mico. Isso, então, eu confundi, rolou. achei que era macaco prego. Não, mas os pregos também ficaram diferentes, né? Os pregos de crista, que são agora do gênero Sapajos, e os pregos sem crista são do gênero Cebus, que é o gênero original. Então teve essa separação também. Então, por exemplo, você passou a voz dos sapajos nigritos e não é mais Cebus nigritos, nem Cebus apella, né? Que era o nome mais comum para o macaco prego de ampla distribuição no Brasil. E aí eles dividiram as espécies e a voz que agora você passou é do bicho, né, da espécie que a gente conhece como sapajos nigritos, que é da Mata Atlântica. Mas quando foi gravado chamava Cebus apella ainda. Isso aí, muito bem. Você é um cara tão novo que você lembra dessa nomenclatura mais tradicional. Tá vendo, Roger, como é que o cara entrega a idade? Eu chamo Cebus apella até hoje, viu? Ainda bem que eu não preciso fazer relatório que tenha primata. Mas você está perdoado. Você trabalha com carnívoro, você está perdoado. O Fefe já trabalhou com primatas. Ele tem que ter um pouquinho aí de... Mas aí ele consulta os amigos universitários. Eu parei no tempo, cara. O meu e-mail é o nome de uma subespécie de jaguatirica que nem existe mais, cara. Não tem mais subespécie de jaguatirica. Pois é, para você ver. Mas tá bom, o que importa é que a taxonomia é dinâmica mesmo. É isso aí. E você tava lá em Manaus ao mesmo tempo, Rogério, você tava na oficina de avaliação dos carnívoros, né, Roger? Tava. Lá em Peró, na Cadebio, que é lá o centro de cursos e treinamentos do ICMBio, perto de Sorocaba. Foi uma oficina boa, foi boa. A gente reavaliou todas as espécies de carnívoros, né? Terminamos o primeiro ciclo, né, que foi avaliado em 2012, e agora, 6 anos depois, fizemos essa nova avaliação. Teremos surpresas por aí, né? Mas muito acho que o importante dessas avaliações é o grau, né, os critérios que a gente usa, né? O grau de confiabilidade que a gente tem nas informações científicas que servem às avaliações, né? Então é importante a gente sempre levantar informações para ter essa avaliação do estado de conservação cada vez mais precisas e com uma confiabilidade maior. Né? Perfeito. Com certeza. Eu queria ter ido, cara. Eu tinha acabado de chegar da Inglaterra e não rolou. Você estava convidado, né? Tava. Rolou foi a nossa conjunta aí, né, Roger? Sobre os ungulados ameaçados então, que a gente também... Semana seguinte da avaliação e do plano de ação do Bião, o Bião pulou num outro plano de ação, foi o de ungulados, né? Que aí a gente conversou bastante sobre ele no episódio daqui a pouquinho que vocês vão ouvir. Mas foi muito legal ter o Bião em Atibaia com a gente, lá na sede do Senap. Primeira vez, então foi um enorme prazer. Muito bom, legal. Você mostrou o chupacabra pro Bião? Não mostrei, cara. Ele tá congelado no setor 47, lá em Brasília. Tá. Ô, Fefe, eu vou falar só assim, ó. Quem conhece essa gíria vai saber o que é lespa. Nossa, doei, Bião.
Entendedores entenderão, né? Isso, Isso Fefe. é coisa, Nós vamos... coisa de Minas. Exatamente. Não, coisa de Viçosa. Então nós vamos deixar para o próximo episódio. Lespa. Beleza. O Bião só vem a Atibaia quando eu não tô aqui, né, Bião? Putz. Uai, combinado, né? Fugir do seu, ué. Sensacional, pessoal. Bom, o Rogério Bião, a gente fez um update aí. A galera gravou durante essa oficina, durante esse PAN, aproveitando que tava todo mundo junto aí, né? E vamos tocar o episódio. Vamos para os e-mails. Muito bem! Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Foi ele. Que não tem e-mail, na verdade. Ninguém mandou? Puta que pariu. Whatever. Não quer mandar e-mail, Eu não vou, ter manda. eu vou ter que fazer uma conta falsa para mandar um e-mail. Não, eu acho, Fefe, que a gente tem que modernizar essa parada, velho. Vamos pôr um telefone nosso aí, o WhatsApp, cara. Não tem jeito. Tá maluco? Põe o seu então, Bião. Não, meu não, porra. Compra um pro desabraçando aí, rapaz. Porra, profissionaliza isso, né, Roger? Ué. Porra. Modernidade, mano. Então, cara, no último episódio, a gente esqueceu de comentar uma pergunta do Matheus lá, que tinha escrito um e-mail, né? O Matheus, graduando em Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz. No meio do e-mail, ele pergunta: gostaria que você também comentasse sobre a contradição muito comum aqui na minha região do sul da Bahia, onde existem pessoas morando em áreas de proteção permanente. Nossa, a gente comentou todo o resto do e-mail e não comemos mosca nesse pedaço aí. Deixa eu começar, Roger, só para entender. Pode falar. E o pessoal também que está nos ouvindo perceber as sutis diferenças, né? Pelo que eu estou entendendo, Fefe, o Matheus quis dizer unidades de conservação, confere? Eu acho que é a APP mesmo, cara. A APP mesmo? É. Como é que ele chamou, então? Área de proteção permanente. Então, é a área de preservação permanente, né? O primeiro detalhe que a gente tem que corrigir. A APP é a área de preservação permanente, ela é prevista por lei, né, no Código Florestal, e ela tem uma série de requisitos para se caracterizar como a APP, né, que é o nome que a gente dá, é a sigla que a gente dá. Teoricamente, as APPs urbanas sofrem um outro regime, que é o Plano Diretor dos Municípios, né? E as APPs rurais têm o Código Florestal que rege a sua organização, o seu espaçamento, quando e como ela deve estar prevista e protegida. Então, normalmente, as APPs são invadidas em cidades, né? Que a gente vê de forma mais comum, né? Os famosos cursos d'água cheio de casa, cheio de gente morando, ou morros, né, montanhas no sudeste do Brasil é muito comum. E aí quando há agora mesmo recente, né, em Niterói, houve um desabamento de terra, ceifou vidas humanas, né, quer dizer, são tragédias imperdoáveis do ponto de vista nosso de planejamento urbano e territorial. E o que acontece é que a gente inverte, né, e o jornalismo às vezes faz isso também com frequência, culpa a chuva, né? E não a nossa ocupação desordenada. E isso é um problema sério. Então a gente tem que fazer um planejamento, né, e organizar esse espaçamento, principalmente urbano, para evitar a ocupação em APPs, né? Perfeito? Cara, não existe uma cidade que não tenha sido estruturada ao redor de um rio, né? Ou se existe, são poucas, mas a maioria, né, a gente vê no Vale dos Rios. Mas uma coisa que eu às vezes fico pensando também, porque isso ganha a questão dos morros, né, dos topos de morro, das áreas com declividade alta, né, acima de 45 graus, né, é a APP. Isso ganha muita visibilidade na época da chuva, e aí ganha a mídia, ganha a imprensa, né? Mas durante a ocupação não tem ninguém prestando atenção, nenhum controle, né? E quando vai ter um controle, e aí a gente vê isso com bastante frequência, que vai ter uma desocupação, vai ter, né, entra com uma medida para tentar reordenar, a mídia também cai matando, né? Porque muitas vezes isso é feito à força, né? Muitas vezes as pessoas não têm para onde ir ou se recusam a ir para as áreas designadas e acaba que tendo que haver uma intervenção policial, às vezes, para retirada das pessoas dessas áreas. Sim. E cria toda aquela polêmica, aquela comoção social, né? Aquele celeuma, né? O quê? Aquele celeuma. Celeuma? Isso, garoto. Enlighten me.
que é um O celeuma? Bião não é do tempo dele. Não, pois é, rapaz, tô impressionado. O cara tem a minha idade, não sabe designar o que é um celeuma. Não sei o que é um celeuma. É um Celeuma é uma balbúrdia. É igual uma ao confusão, né? E normalmente está relacionado a casos delicados mesmo, né? Casos em que você tem dificuldade mesmo de relacionar, de explicar ou de resolver, né? Isso é um celeuma. Vou pegar aqui no santo Google, que aí você já tem o que, celeuma significa alarido, falatório, balbúrdia, som de voz, barulho. Balbúrdia. É um clamor de voz, resultado de um tumulto, de uma confusão. Balbúrdia. Balbúrdia é um nome legal também, mas balbúrdia normalmente está associado a isso mesmo, né? A barulho mesmo, a gritaria. E o celeuma a gente já migrou para essa parte de problema, de Caos. dificuldade ou de coisas que são isso, e que são difíceis de resolver. Bom, vamos para o Que Bicho é Esse? E hoje veio sem Miriam Perilli. A gente recebeu um e-mail do Eduardo Moreno, também da Universidade Estadual de Santa Cruz, falando o seguinte: exijo menção honrosa. Eu, desastrado, não ouvi que as respostas só poderiam ser enviadas para o e-mail e mandei para o Instagram do Desabraço. Segue em anexo o print da mensagem. Sou Eduardo, aluno de Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz e maior divulgador do Desabraço. Bom, primeiro, muito obrigado pela divulgação do Desabrace, né? Dá uma força aí, pessoal. A gente tem uma página no Facebook, procure lá, Desabraçando Árvores Podcast. Nós temos uma conta no Instagram, de vez em quando a gente coloca umas fotos lá. Temos também um Twitter. Curtam a nossa página, entrem lá no Instagram, deem seu feedback. Eu realmente não tinha visto a mensagem do Eduardo, mas, porra, também é sacanagem, né? A gente paga para ter um serviço de hospedagem, monta o site, fala em todo episódio que tem que mandar um e-mail para bicho@desabrace.com.br, mas enfim, tá aqui a menção honrosa, e ele acertou, né, que era referente ao macaco prego. Bião, você tem mais considerações valiosas sobre a questão taxonômica de macaco prego, não? Não, a gente já fez a abordagem necessária. Eu tô feliz do Eduardo estar curtindo a gente, fazendo divulgação. Eduardo fez o curso de campo com a gente agora de primatologia, imagino que seja ele. Qual que é o sobrenome que você falou aí, Eduardo? Acho que é Eduardo Moreno. Isso, Eduardo Moreno. É ele mesmo. Ele fez o curso Bião, mas conosco. depois dessa canelada do nosso host aí, o Eduardo acabou a divulgação. O cara acabou de mandar uma na canela, né? Canelada não, pô, manda um e-mail aqui pra gente direitinho. Eu pago todo mês o serviço de hospedagem lá pro site, pago o serviço de hospedagem de e-mail para poder ter. Vocês não têm um desabrace@gmail.com, é desabrace@desabrace.com.br, tem domínio, hospedagem, tudo bonitinho. Vamos valorizar, galera, pô. Beleza, moçadinha. Eu vou curtir minha Serra da Canastra aqui. Espero que vocês gostem aí do episódio de hoje. Semana que vem tem mais, né? Não vai acompanhar o resto dos bichos? Eu preciso sair, cara. Então vamos lá, vamos tocar o bicho da semana passada. Toca aí, Bião. Ué. Pô, tá super enviesado as respostas desse bicho aqui, hein, cara? Por que será? Porque, pra começar, são duas irmãs. Dois e-mails separados de duas irmãs. E o sobrenome delas é Melo. Ih, rapaz, agora complicou. Olha, eu prometo pra você que a minha ajuda é básica na identificação taxonômica. Vale ou não vale, hein? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, peço desculpas por não ter mandado e-mail no último episódio. Na correria, quando fui lembrar, já tinha lançado esse quarto. Então, o bicho da semana é um esquilo, Gerlinghetto ingrami. Como dica para a próxima semana, sugiro o... Um grande abraço. Aê, sensacional. Teve até sugestão de vocalização, hein? E falei o nome? Isabela Melo. Essas irmãs, hein? Tô achando que elas são filhas de biólogos, hein? Não, peraí, que não tem mais, Amanda Melo. E essa daí tá virando bióloga. Ih, tá virando bióloga. Boa noite, pessoal. Eu e a Belinha, a Isabela,
deciframos mais uma vez o bicho da semana, um esquilo, esquilinho ou squirrel. Estamos atentas, esperando o próximo episódio. Abraços, Amanda e Isabela. Nossa, sensacional. Olha só, mandaram e-mails separados ainda, hein? Separados aí. Elas mandaram o e-mail do episódio anterior, não mandaram? Mandaram. Eu acho que elas mandaram. Ou, enfim, ou esqueceram, na verdade, de mandar e-mail. Mas elas tinham identificado o macaco prego. Pô, quando teve aquela gravação, ele se chamava Ciurus Estons. Isso é outro problema aí, né? A inflação taxonômica, né? Muitos criticam, mas de uma forma ou de outra a gente tem que valorizar exatamente isso que eu estava falando com você, né? A taxonomia ela é muito dinâmica e nesse aspecto a gente tem que acompanhar e as novidades, né? O Roger está falando aí do nível de informação que a gente tem, né? Está melhorando muito a qualidade das informações biológicas, de distribuição geográfica, e isso afeta também a taxonomia. Então o Gerlingetus ingrami, ele foi uma mudança relativamente recente, e aí o gênero Ciurus, que era dos esquilos brasileiros, né, foram então divididos, e o Gerlingetus é um dos gêneros que tem distribuição ampla pelo Brasil, e o ingrami é essa espécie da Mata Atlântica, né, que ocorre em quase toda a Mata Atlântica. É o caxinguelezinho que a gente vê em parque aí, tem pra todo lado, né? É isso aí, o famoso caxinguelê. Caxinguelê. Muito bem. E o bicho é super importante na predação, né, de semente, né, Bião? Exatamente. Você lembra que aquele episódio de resgate de fauna que a gente fez aqui perto, né, no aeroporto Zona da Mata, a gente tinha uma mata que tinha uma espécie de palmeira bastante abundante e era uma das maiores populações de esquilo que eu já vi na minha vida, né? Tinha esquilo lá, cara, não tinha mais nada. A gente tinha coati, tinha sagui, se eu não me engano tinha um grupinho de bugio, não era tanto assim, depenada a mata, assim, não era tão defaunada assim, não. Mas os esquilos realmente eles se sobressaíram, né? Nunca vi uma abundância, a gente chegou a coletar os bichos com pulsar, pô, correndo atrás de bicho, tanto animal, né? Foi bem intenso, né? Foi surreal. Sensacional. E agora vamos para o bicho dessa semana, ou melhor, dessa quinzena, que é sugestão da Isabela Mello. Vamos lá. Nossa, que sensacional essa vocalização, hein? Na hora que a gente for debater sobre ela, nós teremos bons e ótimos bate-papos sobre isso. Sensacional. Vamos para o episódio. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? A gente está aqui no Senap, essa semana avaliando aqui a situação dos ungulados, como que a gente vai fazer para melhorar a conservação deles. Então, aqui em Atibaia, nós estamos aqui na sede do Senap, né, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, que daqui a pouco vai ser o Centro de Conservação de Mamíferos Terrestres, e por conta disso, estamos aqui sediando essa semana o Plano Nacional de Ação para a Conservação dos Ungulados Ameaçados, né? Então eu estou aqui com o nosso co-host também, o professor Fabiano Mello, Bião, e estamos aqui com o nosso chegado doutor Ronaldo Morato, coordenador do Senap. Então aqui em Atibaia a gente está trabalhando essa semana para definir as estratégias de conservação do plano de ação de ungulados, mas semana passada cada um estava em um canto também, né? O Bião estava lá na oficina de plano de ação para a conservação dos primatas amazônicos, ele vai contar um pouquinho para a gente. E nós estávamos aqui perto, aqui na Cadebio, em Iperó, avaliando o estado de conservação das espécies de carnívoros, né? E acho que o Ronaldo pode falar um pouquinho para a gente como é que foi essa avaliação, o que seria essa avaliação, os produtos dela. Conta um pouquinho, Ronaldo, para a gente, por favor, cara.
Beleza, bom, obrigado pelo convite, estou muito contente de poder compartilhar isso com vocês. Bom, a avaliação do estado de conservação das espécies é uma obrigação nossa, né? A gente tem que trabalhar isso. O ICMBio é responsável pela elaboração da lista e entrega essa lista para o Ministério do Meio Ambiente. A lista ela é uma ferramenta usada internacionalmente, né, para a gente indicar o estado de conservação das espécies, quais os riscos que elas estão sofrendo, inclusive para a gente poder direcionar esforços de conservação, para quais espécies a gente vai ter mais esforço de conservação. Obviamente, aquelas que estão mais ameaçadas vão ser priorizadas para conservação. Então, semana passada a gente se reuniu para discutir o estado de conservação dos carnívoros. Foram vários especialistas em mamíferos carnívoros convidados, todos trouxeram seus conhecimentos, dedicaram seu tempo para nos ajudar nisso. E a gente segue os critérios que são estabelecidos pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Então, são critérios consagrados, é uma metodologia internacional e que o Brasil adota a mesma metodologia, né? Então a gente avaliou semana passada 26 espécies de carnívoros e logo isso vai estar publicado no livro vermelho. Obviamente vai constar no livro vermelho as espécies que estão ameaçadas. Então logo vocês têm esse resultado em mãos, tá? Ô Ronaldo, só deixa um pouquinho claro aqui pra gente, pessoal que está ouvindo, com relação a esses critérios aí, quais são esses critérios, o que a espécie precisa para estar categorizada num desses critérios. Por exemplo, uma espécie que está desaparecendo, ela está em vias de extinção iminente, ou ela estaria no critério mais alto, mais baixo? Explica um pouquinho esse universo aí da IUCN com relação a essa categorização. Bom, então, o universo da IUCN ele tem algumas categorias. Por exemplo, a gente pode dizer que uma espécie está extinta, é uma categoria da IUCN, e a gente para isso tem que ter uma quantidade de anos, eu não estou bem ao certo agora, se eu não me engano, 50 anos sem relato nenhum daquela espécie. Então essa espécie é considerada extinta na natureza, ou totalmente extinta, né? Se você ainda tiver algum exemplar em cativeiro, mas não tem na natureza, então ela está extinta na natureza, mas existe ainda a possibilidade de você manejar o que está em cativeiro e tentar voltar para a natureza, que é uma alternativa. As criticamente ameaçadas de extinção e vulneráveis são outras 3 categorias, né? E aí depende do tamanho populacional e do risco que essas populações têm de desaparecer. Na categoria vulnerável, por exemplo, se a população tiver menos de 10 mil indivíduos ao longo da sua distribuição, e se ela tiver uma possibilidade de desaparecer nas próximas 3 gerações, tá? Então são alguns critérios que são utilizados. Então, eu queria até aproveitar a contribuição do Ronaldo aqui para fazer uma observação. Acho que para o grande público, né, é importante eles terem uma ideia bem o que representa o que representam essas categorias. Por exemplo, a ararinha azul, ela é considerada exatamente como o Ronaldo falou, extinta na natureza. Ela tem pouco mais ou pouco menos de 100 indivíduos em cativeiro e ela está tendo um projeto específico, né, um planejamento específico que inclui o ICMBio, né, para tentar, com essa reprodução em cativeiro, trazer o bicho para a natureza e reintroduzi-la no seu habitat natural. E muitas pessoas não sabem, mas o filme, né, Blue, que tem o Rio, na verdade, que tem o Blue como personagem principal, é uma ararinha azul dessa espécie, que é a Sinopsita spix. Tem uma história bem interessante que originou o filme, né, de um indivíduo que foi capturado, na verdade foi repatriado dos Estados Unidos para o Brasil. Ele era chamado inclusive de Elvis, em homenagem ao Elvis Presley, pela senhora que ficou com ele mais de 10 anos lá nos Estados Unidos. Quando o US Fish and Wildlife Service encontrou esse bicho, ele entrou em contato imediatamente com as autoridades brasileiras e esse animal foi trazido para cá, né? E mostra um pouquinho aquela saga do próprio filme, né? Do bicho que estava em cativeiro, numa gaiola, e no início do filme era exatamente isso, era alguém nos Estados Unidos que trouxe, e aí no Rio de Janeiro desenrolou todo o histórico, né,
No 2, inclusive, levaram o bicho para a Amazônia, sendo que ela não é de ocorrência na Amazônia, viu, gente? É Hollywood, né? Isso é Hollywood. E é bem interessante porque Hollywood faz muitas peças. Quem não conhece fauna ou flora percebe nitidamente as picaretagens eventuais. Por exemplo, você está lá na Ásia ou na África e escuta um capitão da mata vocalizando, que é um bicho endêmico da Amazônia. Viu, galera? É fundamental a gente conhecer sobre a nossa fauna e flora, né? Sobre a nossa biodiversidade. E assim, agora a gente passou para a parte de cinema e desenhos, né? Mas uma coisa curiosa do Rio, que aí você tem uma ararinha azul, que é endêmica da Caatinga, né? Que morava nos Estados Unidos, veio para o Rio de Janeiro, né? E depois o projeto deles de reintrodução é no Rio de Janeiro, né? Mas que eles não ficaram felizes e voltaram para a Amazônia, que é o habitat. Ou seja, fizeram uma salada. E o Carlos Saldanha, para inspirar os desenhos, tudo, passou um mês no Pantanal no projeto azul, que não tem nada a ver. É outra espécie. É uma salada russa, mas que ficou bonitinho, deu certo e passaram uma mensagem interessante também, né? Mas vamos voltar. O importante é a mensagem. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? Mas voltando à questão científica da coisa, né? Você estava falando dos critérios ou não? Quais critérios? Os critérios da Disney ou os nossos critérios? Ou da UCL, né? Da UCL. Os critérios da Disney. Não, então a gente tem a categoria vulnerável, ameaçada e criticamente ameaçada. E criticamente em perigo, né? Então, para cada uma dessas categorias, você tem, conforme você vai subindo nessa categoria, no sentido negativo, né? Você tem populações menores e riscos maiores de desaparecer em curto prazo de tempo, né? Então as espécies que estiverem criticamente em perigo, criticamente ameaçadas de extinção, são aquelas que nós vamos dar mais atenção para retirar desse estado crítico, né, para tentar salvá-las antes que elas desapareçam. Eu queria também comentar, né, com base no relato do Ronaldo, que a gente teve exatamente hoje a liberação do livro vermelho, né, do volume de 2018. Depois a gente põe aí no site, coloca para vocês aí no podcast, bonitinho o link para vocês fazerem download dos capítulos dos livros, né, que são na verdade vários volumes, né, com capítulos considerando todas as espécies que são consideradas ameaçadas de extinção. Lembrando que para a revisão de 2014 que foi publicada do livro vermelho, né, que são as portarias do Ministério do Meio Ambiente, a gente teve uma avaliação de mais de 12 mil espécies, né, sendo que um pouco mais de 1.100 espécies entraram então na lista dessa última avaliação. E o Ronaldo lembrou isso, que agora já estamos num novo ciclo que deve indicar então daqui a 2 ou 3 ou talvez, né, um pouco mais de tempo, a nova lista de espécies ameaçadas. É importante a gente fazer esse tipo de reavaliação, exatamente porque quando a gente consegue essa estratégia, a gente pode retirar espécies da lista e ao mesmo tempo, como ele falou, né, dependendo do grau de ameaça, dar atenção a novas espécies que estão se tornando rapidamente ameaçadas. E o que vocês vão perceber é que é um ciclo, né? O ciclo é o ciclo de avaliação das espécies que está associada ao outro tema que vai ser conversado aqui, que são os planos de ação nacionais, que estabelecem estratégias para recuperar as populações que estão ameaçadas. Então, ao longo desse tempo, a gente adquire mais conhecimento sobre as espécies e também elabora ações que a gente consiga reverter quadros que muitas vezes são bastante perigosos para os animais. Então a gente acaba revertendo essa situação e num novo ciclo pode ser que a gente tenha tido sucesso e a gente tem que estar feliz por isso, porque o nosso objetivo não é ficar fazendo lista e colocando espécie ameaçada de extinção, é o contrário, a gente a cada avaliação vê que a gente conseguiu desenvolver ações que tiraram as espécies da lista. Recentemente, na última avaliação, por exemplo, a baleia jubarte saiu da lista. E isso se deve muito em função do trabalho conjunto da sociedade e da comunidade científica para recuperar as populações de baleia jubarte no Brasil. Excelente. Bom, legal. Eu acho que agradecer ao Ronaldo a presença dele aqui, ilustre no nosso canal aqui.
O Ronaldo precisa sair agora para abraçar umas árvores ali fora. Ele tem que voltar lá para a oficina, né? E enquanto isso a gente vai conversar agora exatamente sobre os planos de ação, né? Qual que é o encaminhamento que o pessoal está fazendo lá. Eu sequestrei o Bião aqui do processo. A gente vai conversar um pouquinho disso aí. Ronaldo, obrigado aí pela sua presença aqui no nosso canal. Bom, vamos seguindo junto aí nos trabalhos, né? Com certeza. Obrigado a vocês pelo convite. Só peço que se comportem aqui na minha sala, tá? Vou deixar vocês aí sozinhos. Não faço muita bagunça, tá? Pode ficar tranquilo. Fechem as portas direitinho aí. Valeu, gente. Valeu, meu caro. Obrigado. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? O plano de ação, né, ele surgiu a partir dessa priorização do que fazer, onde fazer, com o que fazer, né, para a gente ter sucesso na conservação de espécies ameaçadas. E a gente importou mais ou menos adaptou, né, de um formato da IUCN também, com planejamento estratégico de espécies. A gente tem aí, ao longo dos últimos 40, 50 anos, diversos planejamentos estratégicos para conservação de espécies, avaliações de população, de viabilidade de população, tudo. E aí nós, no Brasil, começamos com alguns planos de ação para algumas espécies, isso aí em torno de 2004, mais ou menos, com o plano de ação do mutum, plano de ação... O que mais que tinha, Bião, você lembra? Acho que essas espécies mais que a ararinha azul, né? Inclusive, que a gente comentou, né? Ou a da arara azul de Lear também. Exato. A gente teve em 2005, a gente teve uma reunião com os pesquisadores que trabalham com o lobo-guará em toda a América do Sul e desenvolvemos o plano de ação do lobo-guará para toda a área do continente, né? Da área de distribuição. Então, assim, foi importando realmente esse formato internacional de planejamento. E a partir de 2008, nós começamos, 2008, 2009, o ICMBio começou a trabalhar um formato único nosso, adaptado para as nossas espécies, de forma a ser mais prático para a execução dentro do governo, como uma estratégia governamental mesmo. E aí surgiram então os planos de ação nacionais do Instituto Chico Mendes, né, que hoje nós temos aí em torno de 65 planos que foram executados. Muitos deles vão se encerrando nesse momento, né, terminando o primeiro ciclo. Então hoje a gente tem em torno de 58 planos de ação ativos, né, sob a supervisão do Instituto Chico Mendes. E aí é interessante falar que, por exemplo, no caso de primatas, né, que eu venho participando já há mais tempo, até pela minha formação, a gente tem todas as espécies de primatas ameaçadas de extinção hoje, que estão na lista das espécies, né, na lista vermelha das espécies brasileiras ameaçadas, estão contempladas com o Plano de Ação Nacional. Então, Rogério, isso é muito legal porque a gente consegue estabelecer prioridades, né, e políticas que acabam englobando as espécies ameaçadas como um todo. O planejamento, como você bem lembrou, né, iniciou focando espécies, né, eram planos basicamente espécie específica, e depois esses planos foram ganhando dimensões regionais, né, como já teve o plano para conservação de espécies ameaçadas do Médio Xingu, né, e agora a gente está fazendo planos como esse dos ungulados brasileiros, né, que a gente acabou de encerrar hoje. Então a gente está muito feliz porque são estratégias que contemplam mais espécies e que acabam se transformando, ou na verdade que acabam resultando, né, em práticas e ações mais plausíveis, mais diretas e objetivas para se proteger mesmo as espécies, né? Eu tenho muito orgulho de participar dessas oficinas porque a gente gera resultados muito interessantes.
a gente gera parcerias, né, institucionais, a gente trabalha e se envolve com profissionais de todo o espectro, incluindo instituições públicas, privadas. Então, a experiência que eu tenho é que o planejamento estratégico via Plano de Ação Nacional, ele é uma ferramenta crucial para que a gente estabeleça e consiga implementar essas ações, né? O Plano de Ação Nacional para os Muriquis, por exemplo, já fechou, como o Rogério acabou de falar, o primeiro ciclo. A gente está num plano agora estratégico dos primatas da Mata Atlântica e da preguiça de coleira. Mas o que o plano gerou? Além de vários trabalhos em comum, artigos científicos, inclusive excelentes, publicados sobre a espécie, a gente tem agora um grupo, né, paralelo, em que a gente já definiu, pelo menos para a espécie Muriqui do Norte, a gente já definiu encontros anuais para que a gente estabeleça, continue articulando ações do plano que se encerrou e do novo plano que está se iniciando com os primatas. Então, assim, é uma articulação muito interessante. E se não é a iniciativa do ICMBio de liderar isso, certamente a academia não estaria fazendo esse papel hoje que a gente está exercendo, né? Eu acho que assim, a cada fim de reunião de plano de ação, a gente, além obviamente de torcer para que aquele plano dê certo, a gente já sai feliz para ver essa agregação de diversas instituições assim, almejando um mesmo objetivo, um objetivo comum, organizado, de conservação de algumas espécies, uma espécie e tudo mais. E isso que o Bion falou, de grupos de trabalho que são formados, tal, ele é real. Porque assim, tudo bem, vamos ver no final, a gente tem uma baixa execução do plano de ação, a gente monitora, né, essas ações com indicadores, tudo, mas o que ele gera indiretamente, né? Então esses grupos que se formam, reuniões que se formam, o envolvimento de empresas privadas no processo. Então a gente fazer com que representantes de empresas, né, voltem para os seus determinados departamentos nas empresas com uma visão, levando informações, levando a nossa agonia, a necessidade específica de alguns tópicos aí tratados na reunião. Então é muito interessante, e a gente tem essa preocupação de mesclar os diversos atores importantes para a conservação das espécies. Então, por exemplo, nesse plano que a gente está realizando agora nesse momento de ungulados, né, o que a gente tem? A gente tem aqui participando 3 empresas do setor energético. O DENIT, né, um representante do DENIT, né? Várias ONGs, representante da União do setor sucroalcooleiro, né, da União. Empresas que trabalham nessa parte de rodovias, por exemplo, né, de concessionárias, que auxiliam concessionárias, empresas de consultoria mesmo, né? Então, assim, os pesquisadores, eles não constroem o plano sozinho, né? A visão dessas pessoas, desses técnicos e profissionais que vem representar essas instituições, empresas do setor público, setor privado, ele permite uma construção muito mais lógica do que a gente precisa para a conservação e com grandes chances da gente ter sucesso, porque aí você tem o envolvimento dos diversos setores, né, que poderia melhorar o estado de conservação dessas espécies. Então, o que o Ronaldo falou para a gente, né? A gente tem avaliação do estado de conservação e a partir das espécies ameaçadas, a gente desenha um plano de ação, né? Quem que esse plano de ação vai cuidar, né? A que ele vai se comprometer a fazer com relação a quais espécies, quais ambientes, né? E aí, com as ações, né, depois de 5 anos, o prazo do plano normalmente é de 5 anos, depois das ações executadas, ao término desse período, o quanto que essas espécies mudaram a situação dela, né? Então a gente tem isso como uma organização, então, das estratégias de conservação, das pesquisas a serem elaboradas, né? Pesquisas aplicadas, né? Que podem
ajudar bastante nesse processo aí difícil que a gente tem. Falta de tempo, falta de gente, falta de estrutura, falta de dinheiro, falta de tudo. Então a gente sempre fala, né? Todos juntos somos fortes, né? Então juntar os esforços, trocar experiências, né? Trocar capacidades, né? Somar capacidades, é o que a gente tem apostado bastante. O ICMBio tem apostado bastante para melhorar a conservação dessas espécies. E quando você envolve, né, como o Roger colocou muito bem, esses atores, a gente tem um contexto de realidade, de realismo total, né? As ações previstas, elas são factíveis e elas têm como objetivo comum melhorar, né, o status de conservação das espécies que estão envolvidas. Então, o prazo de 5 anos parece curto, mas a efetividade das ações propostas é tamanha e o comprometimento dos atores envolvidos, principalmente porque você tem todas essas instituições envolvidas, é tão grande que você consegue ter um grau de execuibilidade melhor do que a gente espera. Ainda que, eventualmente, como o Roger lembrou, não seja ideal, a gente consegue desdobramentos importantes desse planejamento que se transformam numa estratégia geral que é mantida, né, mesmo após a finalização do plano. E é claro, com as revisões, com ciclos, a gente tem essa tendência. E eu acho que tem que ficar muito claro, Roger e Fefe, para a sociedade em geral, né? O governo federal, a gente não pode ficar esperando tudo do governo. A sociedade tem que se mobilizar, ela tem que agir e tem que participar dessas iniciativas, não só das iniciativas de conservação, mas a gente tem que se apoderar, vamos dizer, das estratégias e políticas públicas que estão jogadas e postas à mesa. Quando o plano de ação, quando o ICMBio convida a gente tem que vir com todo prazer, exatamente porque a gente está participando desse processo de criação de políticas públicas e de envolvimento, né, e de tomada de decisão. E se a gente não fizer isso, e se a iniciativa privada não compartilhar desse desejo, a gente não vai conseguir consolidar uma nação, né? Ou não vai conseguir, no nosso caso, proteger os recursos naturais da forma que a gente precisa e de que a gente realmente almeja. Então eu considero todas essas iniciativas extremamente válidas. Você tocou num ponto importante, Bião. A nossa sociedade é extremamente paternalista, né? Então eles esperam muito que o governo cuide de tudo, faça tudo e banque tudo. E assim, falando de dentro do governo, a gente fica muito frustrado de sentir esse peso na resolução de tudo, né, que envolve. E a questão ambiental, ela é muito estigmatizada dentro do governo, do processo. Né? E assim, é um grande problema, porque qualquer problema ambiental, o governo é criticado pela falta de ação, pela inoperância, falta de empenho e tudo mais. E no final, a gente tem que lembrar que o direito a um meio ambiente estável, né, ele é um direito comum, difuso, né? É um direito e um dever de manutenção de todo cidadão, né? Ele é um direito da gente, é óbvio, a gente busca isso, mas se a gente não cuidar do que circula a gente, cara, não dá para transferir essa carga, essa responsabilidade total para o governo de cuidar de tudo que acontece ao nosso redor. É muito lavar as mãos para problemas que a gente pode resolver ou pode ajudar a resolver da melhor forma, né? E o plano de ação a gente tenta passar isso, né? Isso não é um problema nosso, é um problema geral, um problema de todos. O problema da conservação das espécies, ele é provocado por todo mundo. Exato. Né? Pela demanda que a sociedade moderna tem, né? Se você tem como uma ameaça, né? A gente falou esses dias agora aqui sobre as ameaças para os ungulados. Aliás, a gente está falando de ungulado. É mesmo. Quem são os ungulados, Bião? Eu postei ontem ou anteontem uma foto falando que eu estava vindo pro PAN dos ungulados brasileiros, né? Aí uma colega minha médica perguntou, mas afinal, o que são ungulados? Que diabos são ungulados? Né? É um nome, né, que a gente dá, que a gente fala, né, e mais vulgarmente ainda a gente chama de bichos que possuem casco, né, bichos de casco. Que aqui no Brasil a gente, de senso comum, né, a nomenclatura zoológica, vamos dizer assim, ela acaba mudando, né, de um tempo para outro,
mas senso comum é que são 2 ordens de mamíferos brasileiros que nós temos aqui, né? Claro, tem outros bichos no mundo, mas aqui no Brasil são basicamente, então, os veados e porcos do mato, né, que são espécies nativas do Brasil, e do outro lado, que a gente teria, né, como o único animal, né, que também é considerado ungulado, mas que está numa outra ordem, que é a anta brasileira. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? Mas é isso aí, Bião. E você estava falando do plano de ação dos primatas, né? E eu aqui, a gente participando desse plano de ação dos ungulados. Agora eu acho que interessante seria contar para o pessoal de quais espécies que a gente está falando, que a gente tratou nessas 2 semanas, essa semana agora e a anterior. Que espécies que vocês trataram lá, estavam definindo as estratégias de conservação no plano de ação dos primatas amazônicos? Isso é legal porque, por exemplo, essa experiência lá dos primatas, a gente estava com 15 espécies, né, que o plano envolve. Então a gente está falando de macacos de pequeno porte, né, que são encontrados na Amazônia, como os micos, passando pelos zogues, que são primatas pouco conhecidos pela população brasileira, mas que na Amazônia existe um grupo enorme de espécies. A gente está até descrevendo uma nova espécie lá para a região da bacia do Tapajós. Indo para os bugios, os famosos bugios ou guaribas, lá no Pará, por exemplo, eles são chamados de capelões. E finalizando com os maiores macacos, né, os atelídeos que a gente tem no Brasil, que são os macacos aranhas e os macacos barrigudos. Uma espécie amazônica ficou fora. Ela é tão específica em termos de priorização que ela ficou com um plano de ação nacional só para ela, que é o sagui de coleira, ou sauim de coleira, como eles chamam lá em Manaus. Exatamente por ela ocorrer na região, no cinturão urbano de Manaus. Ela tem uma pressão enorme, principalmente pela questão urbana, né, pela especulação imobiliária, as florestas vão se perdendo e esse animal tem uma distribuição restrita, onde é hoje a cidade de Manaus. Então ele ficou com um plano de ação só para ele, tá? Que foi já agora um segundo ciclo, né? Ele não se encerrou. Criticamente ameaçado. Criticamente em perigo de extinção, que é o que o Ronaldo falou, né? É um bicho que merece todo o cuidado, então ele tem um destaque e um plano específico. Agora, as outras 15 espécies ameaçadas no bioma amazônico ficaram então nesse plano todo, né? Que inclui essa bicharada que eu falei, essa miscelânea. Não precisa falar o nome científico das espécies, mas é só para vocês entenderem o universo, né, de bichos que a gente tem. Inclui também os cacajaus, né, que são os uacaris, né, e os cuxiús. Né? A Amazônia o Brasil é o país mais mega diverso em termos de espécies de primatas, é número 1. Então a gente tem uma diversidade enorme de bichos, né, de gêneros. E no caso da Amazônia a gente tem os bichos que estão vivendo no arco do desmatamento, tem uma distribuição geográfica que atinge esse chamado arco do desmatamento, né? Aquela região mais sul, sudeste, né, e leste da Amazônia, onde você já teve um grau de desmatamento acentuado. Essas espécies com distribuição ali são as mais ameaçadas que a gente tem hoje. Tem algum bicho que você trabalha especificamente ali na Amazônia, Bião? A gente está com um projeto bem legal lá no Pará, com 2 espécies. Uma, inclusive, não foi... Nenhuma das 2 é considerada ameaçada nessa lista de 2014. Mas uma delas, exatamente pelo trabalho que a gente desenvolve, entrou na categoria de quase ameaçada. Ou seja, ela está um passo para se tornar vulnerável naqueles critérios que o Ronaldo explicou para a gente, que é o primeiro critério, né, de ameaça efetivo. É o sagui, né, o saguim de Martins, que é uma espécie endêmica também da região. É aquele bigodudo? Não, aquele é outro. Aquele é o Saguinus imperator. É um bicho muito legal que ocorre no Acre, ele ocorre mais a oeste na Amazônia. Esses 2 animais, essas 2 espécies que a gente trabalha, ela ocorre ali no meio da Amazônia, né, acima do rio Amazonas, no estado do Pará, e a gente desenvolve um trabalho bem legal lá de monitoramento e acompanhamento de grupos selvagens, que a gente vê lá o que os bichos comem, a gente entende mais ou menos onde eles moram, qual o tamanho desse território deles, né, e particularmente o comportamento que eles exibem. E tudo isso serve, óbvio, né, para tornar os bichos mais conhecidos e nos ajudar nessas definições. Os bichos estão ameaçados, não estão? Quais são os impactos que esses bichos estão sofrendo? E aí a gente traz todo esse conhecimento científico à luz desse planejamento estratégico, né, liderado pelo ICMBio, muito bem liderado pelo ICMBio.
Não, legal. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? Então, e aqui a gente está trabalhando essa semana com 6 espécies de ungulados, né, que é a anta brasileira, o queixada e 4 espécies de veados, né, o cervo do Pantanal, o veado campeiro, o veado bororo e o outro que é um outro veado mazama, né, uma outra espécie de mazama, do veado de pequeno porte, que também a gente incorporou. Então 4 veados pequenos, 2 veados pequenos, os 2 maiores cervídeos que a gente tem no Brasil e a anta e o queixado, né? E a gente trouxe assim o grupo muito legal que trabalhou. Queria agradecer a participação de todos que tiveram aqui, somente às pessoas que vêm dedicando sua vida para a conservação dessas espécies, né? O José Maurício Barbante, da Unesp de Jaboticabal, que tem um centro de cervídeos lá, Patrícia Médici, que tem trabalhado com as antas já há mais de 20 anos, agora uma turma nova que vem com gás, né? Andressa Gatti e todo o pessoal dos queixadas também que trouxeram informações, uma turma bem legal que trabalhou com a gente. E eu acho que assim, esse plano, a gente finalizou o plano com 81 ações, 8 objetivos específicos. 8 objetivos específicos seriam, em outras palavras, as metas. Exato. Que a gente vai alcançar, né, com várias ameaças, né, problemas sanitários, problemas de saúde, o risco dos agrotóxicos para as populações de ungulados, o risco das doenças do gado doméstico, né, dos cachorros, dos animais domésticos em geral, carrapatos e tudo, o grande problema dos atropelamentos. Então tudo isso foi trazido aqui para discussão e desenvolvido essas ações. Então acho que foi uma semana muito rica aqui, e o Bião emprestou também a experiência dele, um trabalho aí de manejo, reintrodução de anta em Minas Gerais, que aí numa outra oportunidade a gente vai aprofundar mais esses projetos de reintrodução que todos nós estamos envolvidos. O que a gente está chamando de refaunação. Repovoamento, refaunação, né? Muito bom. A gente vai abordar isso melhor cenas do próximo episódio, né? No outro capítulo. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie? A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? Então a gente está despedindo aqui de Atibaia, quer dizer, estamos nos despedindo do podcast aqui, da nossa gravação em Atibaia. O Bião vai despedir. Eu vou embora. Só amanhã. Eu espero não despedir daqui tão logo, né? Muito obrigado a todos pela audiência aí no dia de hoje. Espero que vocês gostem. Quaisquer dúvidas, atirem as pedras, por favor. A gente precisa dos seus e-mails aqui para ver o feedback, o que vocês estão achando das nossas histórias e dos nossos causos, as nossas políticas públicas. Está na mão de vocês, é só vocês para fazer o nosso mundo mudar. Todo mundo junto pela conservação. É isso aí, galera. Valeu, Fefe. Grande abraço, pessoal.